Olá, Geografia. Olá, para o segundo ano. Vamos corrigir as atividades de Geografia, né, do segundo ano. Primeiro, vocês viram que iniciamos aí o segundo bimestre, e nesse segundo bimestre a gente vai falar de alguns conflitos mundiais. Principalmente aí vamos falar da Guerra Fria, né? O que é a Guerra Fria? Como que isso acontece? Ela surge a partir de um processo histórico longo, a partir aí da criação dos Estados-nações. O que é esse conceito de Estado-nação? No feudalismo, na Idade Média, não havia estados, havia feudos. A França completa de feudos e toda a Europa de um modo geral. Quando houve a consolidação do poder por parte do rei com a ajuda da burguesia, se constituiu um Estado nacional, ou Estado-nação, ou também chamado de Estado moderno. O rei cria uma base territorial, cria um poder, ele centrado nele, e o povo que vai viver nessa base territorial, o que chamamos de Estado-nação, né? E os primeiros foram constituídos foram Portugal e Espanha. Por isso dominaram o mundo durante certo período, Portugal e Espanha. Itália e Alemanha foram os últimos a se consolidarem como Estados-nações. Por isso, foram tardiamente a corrida imperialista. Então, depois da hegemonia Portugal e Espanha, tivemos uma hegemonia inglesa. Na proposta da Revolução Industrial, era buscar novos mercados. E a busca por mercadoria, novos mercados e matéria-prima favoreceu com que os países fizessem uma busca a ter colônias em outros lugares, né? O que chamamos de corrida imperialista, ou neocolonialismo, né? E Itália e a Alemanha ficou tardiamente nesse período. Se consolidam Estados-nações e vão começar a disputar com as outras nações europeias colônias. E aí eclode a Primeira Guerra Mundial, que foi uma guerra que teve o seu início a partir das corridas imperialistas. A Primeira Guerra Mundial, a Alemanha perde, assina na França, no Palácio de Versalhes, que foi chamado Tratado de Versalhes, em francês é uma pronúncia diferente, né? E a Alemanha, logo depois, acusa, né, de que ela sofreu um forte ônus, né, por conta das despesas que tem que pagar da Primeira Guerra Mundial. E aí a perda de alguns territórios. Com a ascensão de Hitler, ele leva isso como uma proposta para despertar dos alemães o ensejo de novamente buscar recuperar o que havia perdido a Alemanha. E temos a Segunda Guerra Mundial. A divisão em eixo, em dois grupos. O eixo, formado por Alemanha, Itália e Japão, e os aliados, né? França, Inglaterra, Estados Unidos e demais países, inclusive entrando até o Brasil aí no final da Segunda Guerra Mundial. Final da Segunda Guerra Mundial, a Rússia, né, agora não mais Rússia, mais União Soviética, ela consegue entrar na Alemanha, né? E, né, então acaba a guerra aí, mas efetivamente o Japão continua ainda com seu processo aí de conquistas, e os Estados Unidos lançam 2 bombas atômicas na cidade de Hiroshima e Nagasaki. Acaba a Segunda Guerra. Nem precisava lançar a segunda bomba. Bem, fazendo um parêntese, retornando um pouquinho, na Primeira Guerra Mundial, a Rússia entra na Primeira Guerra Mundial, mas é um desastre. Falta até comida para os seus soldados. É chamada a Rússia de volta, faz um tratado com a Alemanha de não agressão, mas logo em 1917, a Primeira Guerra vai de 1914 a 1918, em 1917 acontece a Revolução Russa. Bem, da Revolução Russa até a Segunda Guerra Mundial, eles já estão bem diferentes, né? Começa a ter um grande poder econômico e militar, e tanto que entra na Segunda Guerra Mundial uma outra Rússia, só que agora como unidade da federação chamada União das Repúblicas Socialistas Soviéticas ou somente União Soviética. Só que quando acaba a Segunda Guerra Mundial,
o mundo está dividido em dois polos, chamado de geopolítica bipolar. Dois polos, né? Estados Unidos capitalista e União Soviética socialista. O primeiro-ministro o mundo ficou dividido nessas duas potências e superpotências, ambas dominavam a tecnologia nuclear, e o primeiro-ministro Winston Churchill, em inglês, vai falar que existia uma cortina de ferro, uma terminologia que foi muito conhecida, porque era uma separação, ninguém sabia o que o lado comunista fazia, né? A Alemanha dividida, e principalmente a capital, Berlim dividida, né? Ela foi dividida praticamente entre capitalistas e socialistas, né? E construiu um muro na cidade de Berlim para fazer essa divisão, porque a cidade foi dividida ao meio e dos lados socialistas saíam, né, para não perder a fuga de mentes, né, de profissionais qualificados, construiu-se um muro. Mas efetivamente o lado capitalista estava dividido entre Estados Unidos, Inglaterra, França, principalmente, né? Bem, vamos lá, continuando. No final aí de 44, a Segunda Guerra vai de 40 a 45. No final de 44, os Estados Unidos ele faz no seu país uma conferência que ficou chamada de Bretton Woods, no qual estipulou várias coisas. Olha só qual que é a estratégia geopolítica estadunidense. Antes da guerra terminar, que já imaginava que a guerra já estaria acabando, já criou estratégias para manter a sua hegemonia, que foi a Conferência de Bretton Woods. Padronizou a moeda, o dólar ouro, e todas as nações, com as suas economias arrasadas, teriam que ter essa padronização. Criou o FMI, o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, o GATT, que é um grupo de transações financeiras entre os países, de forma a facilitar justamente com que acontecesse o comércio mundial, mas tudo isso com orientação estadunidense. Depois, os Estados Unidos vai desenvolver o chamado Plano Marshall. O que foi o Plano Marshall? Inclusive, falo do Plano Marshall aqui no Brasil recentemente, com essa proposta do governo. O que era o Plano Marshall? Bem, aqui no Brasil não vai ser Plano Marshall, bem diferente, né? Mas o que era o Plano Marshall pensado lá pelos americanos, pelos estadunidenses, né? Era um plano de ajuda financeira aos países arrasados da guerra. Ao sair da guerra, tudo arrasado, indústria quebrada, estados arrasados. Então eles financiavam. Qual que era a proposta? Financiar esses estados arrasados, França, Inglaterra e tantos outros, Itália, até mesmo aqueles que foram destruídos, como o Japão, pelos próprios americanos, a Alemanha. Financiar esses para tentar atrelar esses países aos Estados Unidos, ou seja, à economia capitalista, né? Logo depois, em 47, a gente vai ter a doutrina Truman, né? O nome veio de um presidente americano, que também ficou conhecido como doutrina de contenção. O que é isso? Fazer uma contenção, né? Uma barreira ao avanço socialista. Essa é a principal característica da doutrina Truman. Mas os dois, Plano Marshall e a doutrina Truman, em conjunto, né? Mas com a doutrina Truman, nós temos de 47, ela é o início, né, da Guerra Fria, que vai de 1947 a 1989, quando a União Soviética ela é desfacelada, né? Outra figura importante que a gente tem que mencionar aí é a criação dos pactos militares, chamado de OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, é o pacto militar dos países capitalistas de ajuda mútua, né? Se houver uma invasão, eu posso acionar a OTAN, que terá uma ajuda militar desses países que fazem parte. E do lado socialista também se criou uma ajuda militar, chamada de Pacto de Varsóvia. Após 89, o Pacto de Varsóvia foi extinto, né? A União Soviética não temos mais, mas a OTAN ainda continua até hoje, sem muito critério para sua utilidade, né? Porque era apenas durante a Guerra Fria, mas ela está aí até hoje. E depois da Segunda Guerra Mundial, criou-se a ONU. Antes havia das primeiras guerras, da Primeira Guerra, havia a Liga das Nações, que
era para unir os países, mas não teve nada, nenhum efetivo, né, tão forte assim, tanto que aconteceu as guerras. Depois ela foi extinta e criou-se a ONU, a Organização das Nações Unidas, que está sediada nos Estados Unidos, com o propósito de fazer a pacificação dos países. E ela tem vários setores: comércio, educação, saúde, né? OMS, Organização Mundial da Saúde, que é da ONU, a OMI, Organização Internacional do Trabalho, com várias organizações, temos a educação, Unicef. Então ela tenta, né, fazer essa relação, né, internacional entre os países, certo? Vamos lá então no questionário de vocês. Vamos lá. Página 24. Deixa eu ver. Estou sem o livro aqui. Deixa eu pegar as questões. Só um instantinho, meninos. Vamos lá, nas questões. Está aberto já aqui. Página 24. As questões foram bem fáceis, não foram difíceis não. Vamos lá. Após a Segunda Guerra Mundial, foram criadas 3 importantes instituições internacionais. Sim, 3 importantes instituições. Não vou nem ler o resto, porque eu já lembrei a questão. FMI, Fundo Monetário Internacional, qual que é o propósito? Ajuda financeira aos países. O Brasil tinha uma grande dívida externa com o FMI, Fundo Monetário Internacional. Emprestava dinheiro aos países. Depois temos o Banco Mundial, que é o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento. Qual que é o propósito? Investimento para as economias destruídas pelas guerras, né? No caso, a Segunda Guerra. E depois, no final da Segunda Guerra, o Banco Mundial financiou, o FMI também, a ajuda financeira. E o GATT, é o Acordo Geral de Tarifas e Comércios. Qual que é o propósito? Facilitar o comércio internacional entre os países. É um processo grande, porque é interessante isso, porque aí a economia estadunidense e principalmente as empresas, né, capitalistas, né, vão estar bem presentes no mundo todo capitalista. Ok? Vamos lá na questão B, da 1 ainda, né? Como é chamado o sistema que deu origem às instituições do item anterior? Bem, as instituições... Como é chamado sistema que deu origem. O sistema é a Conferência Bretton Woods, que aconteceu em 44, né? A Segunda Guerra acaba em 45, é um ano antes, onde nos Estados Unidos, onde os estadunidenses começam a planejar estrategicamente como será a sua influência no mundo. Conferência Bretton Woods. Padronizou, né, o dólar, o ouro e tantas outras coisas. Ótimo, vamos lá. Na questão 2. É para falar dos símbolos. Você vai ver aí no símbolo, o A é a ONU e a B é a OTAN, né? Então a ONU, a Organização das Nações Unidas, e o outro símbolo é a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Somente isso para você identificar. E na B, qual a finalidade de cada uma? A ONU tentar manter a segurança, pacificação e também fazer acordos de comércio, da educação, do trabalho, da saúde. Por exemplo, a gente está tendo uma forte atuação aí da OMS, Organização Mundial da Saúde, com a pandemia do coronavírus, né, Covid-19. E a OTAN é a defesa coletiva dos seus países membros do Atlântico Norte, mas o Brasil faz parte da OTAN. Então, assim, o nome é Atlântico Norte, mas o Brasil, da América do Sul, faz parte desse acordo, né? Ok, vamos agora para a questão 3. Sim, questão 3. Vamos lá, questão 3. Tem uma citação, né? E para você falar letra A, qual a característica da Guerra Fria está realçada no texto. Qual a característica da Guerra Fria? Bem, a característica ressaltada no texto é a guerra nuclear, ou seja, a corrida armamentista nuclear. Essa que é a finalidade do texto. E letra B, de que paz a Guerra Fria foi baseada na ameaça nuclear, relaciona-se à doutrina militar da destruição mútua. Bem, o que foi isso, destruição mútua? Ambos possuíam, Estados Unidos e a União Soviética possuíam a tecnologia militar que é da bomba atômica. Então era uma estratégia militar
de segurança desses dois países de não agressão, que vai acontecer na Guerra Fria. A Guerra Fria foi uma iminência de guerra que não aconteceu entre essas duas potências. E ainda bem que não aconteceu, porque todas possuíam armas atômicas. Então, cada um tentando intimidar a outra, porque caso acontecesse um ataque, ambas seriam totalmente devastadas, porque cada uma, como eu já disse, possuía armas nucleares, né? Seriam arrasadas com ataque mútuo. Então, isso que é o que está falando aí, de destruição mútua assegurada, né? Era uma estratégia político-militar de equilíbrio, né? De intimidação da outra. Bem, vamos lá na Enem, nas questões do Enem, são duas, né? A questão 1 do Enem, a alternativa a marcar aí da questão era a letra B de bola. Por que letra B de bola? Porque ele fala sobre a Guerra da Coreia. A Guerra da Coreia aconteceu no contexto da Guerra Fria, entre Estados Unidos e União Soviética, onde o norte ficou do lado da União Soviética e o sul do lado dos Estados Unidos, capitalista. Então, aconteceu durante esse contexto aí da Guerra Fria. E foi o primeiro momento bem claro, né, da divisão econômica entre capitalista e socialista, né? Foi a Guerra da Coreia. Tivemos aqui também a Guerra do Vietnã, mas a Guerra da Coreia foi a primeira evento entre essas duas potências. E a número 2, né? A questão do Enem, é para você responder a questão. Letra A. Explicar a doutrina Truman e o plano Marshall, né? Bem, a doutrina Truman, a contenção da expansão socialista, conter, barrar o avanço socialista aos países, por exemplo, da América Latina. Inclusive, todos os eventos de guerra após a Segunda Guerra Mundial, de pequenas guerras que aconteceram no mundo, foi ocasionada pela disputa hegemônica desses dois países, dessas duas superpotências. Todas as disputas, não pode tirar uma. Inclusive, até as ditaduras nos países da América do Sul, Brasil, Paraguai, Argentina, Chile, foram incentivadas pelos Estados Unidos, contanto para barrar o avanço soviético, né? Temos um filme brasileiro muito importante que comenta um pouco sobre isso, que é Olga Benário, né? E, bem lá, vamos lá, plano Marshall, que era ajuda econômica, ou seja, eu empresto dinheiro para a Europa e qualquer outro, né? E esse que pegou emprestado fica atrelado a mim, vai pagar juros, vai ficar atrelado ao meu poder político-econômico, né? Vamos lá na B, para encerrar. Cite uma ação do Plano Marshall para o processo de reconstrução da Europa. Foram vários. A ajuda financeira, emprestar dinheiro para reconstruir a sua economia, construir indústrias e fazer o que fosse possível para que a sociedade se reerguesse. Inclusive com remessa de alimentos. Tudo estava destruído. Campos de alimento também. Remessa de máquinas, ferramentas, equipamentos, até inclusive empresas estadunidenses para esses países, porque, né, da guerra destruiu tudo. Então, esse que era a proposta do Plano Marshall, né? Atrelar com o financiamento os países da Europa para não perder para o avanço soviético. Ok, meninos? Então, até a próxima.